E aí, meus amigos que estão assistindo aí na modalidade online, vamos dar continuidade ao assunto da última aula. Se você chegou até esse vídeo, foi porque você sobreviveu à baixaria do primeiro, né? Porque você estava assistindo com a sua família em casa, fechou tudo, tentou desligar e bugou e travou o teu PC, e o teu filho de 5 anos de idade está te perguntando agora o que é punheta, puta, estupro, homicídio. Me perdoe, meus amigos, hoje eu vou tentar me segurar, né? Eu vou tentar me controlar um pouquinho, tá bom? Mas vamos continuar com aquela aula tranquila e reverente, com uma explicação simples para vocês, tá bom? Sempre uma explicação simples. Professor, eu percebi que o slide do senhor, ele não é tão completo quanto os outros slides dos professores. Por quê? A minha metodologia é a seguinte, vocês não têm apostila? Já conseguiram perceber que o material da aula está com terminologia jurídica na tua apostila? Por que eu vou colocar terminologia jurídica no meu slide? O meu slide é para eu te explicar de uma forma mais tranquila, facilitada. Você pode olhar o meu slide e isso vai te dar aquela estrutura para você ler a apostila e entender. Não só ler a apostila, você lê um outro livro de professor e entender também. Qual foi o aluno que conversou comigo, que falou que estava olhando uma doutrina, nem sabia me falar o nome do doutrinador? Está aqui a aluna? Ela falou, professor, eu estava olhando uma doutrina. Aí eu falei, cara, eu indico os livros de Kleber Masson e Rogério Sanches, se você quiser estudar por doutrina. Mas é lógico que eu não aconselho doutrina nenhuma. Por quê? Quantos dias para a prova? Tu não consegue ler nem metade de uma doutrina especificada para determinada matéria. E como eu costumo dizer em todas as minhas aulas, para qualquer turma, em primeira fase de OAB, não existe matéria mais importante do que a outra. Existe apenas a matéria que você gosta e a matéria que você precisa. Hoje eu estava conversando com uma amiga e ela falou assim, filosofia. Eu falei, filosofia é a diferença entre 38 e 40, né? E é tão simples, são só 6 horas e 30 minutos lá no site de filosofia, somando tudo. 6 horas e 30 minutos é o tempo que você passa esperando o atendimento no 28 de agosto. Olha aí, ó, dá para terminar, não é assim não? Te dão uma pulseirinha verde, que não é que você está liberado, né? É verde, você pode ficar atrás de todo mundo, né? O cara normal entra com a preta, amarela, vermelha, não sei qual é o sistema lá não. Mas 6 horas e meia é o tempo que você espera o 002, gente, na parada, né? Dá para assistir rápido, assim, no meio do caminho, né? Aí o celular já sai levando o bandido, aí o policial já sai levando e estuda aqui, termina aí, cara, para aí, né? Pelo amor de Deus, não vamos falar assim, devolve o meu caderno. Porque teve um moleque que morreu nessa brincadeira, cara. O cara puxou a bolsa dele, ele era estudante, ele devolve meu caderno, cara. No movimento brusco, o cara, pá. Aí sabe o que aconteceu com esse cara? O professor Fábio pegou ele na esquina e prendeu. Delegado Fábio Silva, professor de ética de vocês, prendeu. Sabe o que aconteceu no outro dia? Eu soltei. Brincadeira, né? Vamos lá. Tá? Bora aqui para a tela, né? Tá ótimo, apresentei demais. Vamos, pessoal, sem mais delongas. Bora para Direito Penal, aula 1, parte 2, né? Aula 1, parte 2, né? Seria a aula 2, na verdade, que está no sistema como aula 2, parte 2. Tudo bem. Beleza, professor. Eu sou o professor Heber Chitacano, tá, pessoal? Vamos lá. Eu terminei na última aula falando sobre algumas excludentes da tipicidade, tá bom, pessoal? Professor, o senhor já falou isso. Pois é, eu volto do último ponto que eu estava trabalhando na última aula para você ter continuidade de pensamento, tá bom? Vamos só fazer uma revisão básica aqui. Crime em sentido analítico, que é o que nos interessa para a prova da OAB. A teoria tripartida dividiu o crime em sentido analítico em 3 elementos cumulativos obrigatórios. Quais são eles? Vai. Tipicidade, que mais? Antijuridicidade também conhecida como ilicitude. E último. Culpabilidade. Esses elementos têm que ser cumulativos. Se faltar um elemento, nós temos crime em sentido analítico? Não. Beleza, professor. Vamos lá. Aí, a aula praticamente foi toda falando só de elementos do fato típico. Vamos lá.
4 elementos do fato típico. Vamos ver se vocês lembram. Conduta, vocês lembram o que é? Conduta é toda ação, omissão, condolo ou culpa. Resultado, que pode ser um resultado jurídico, que é quando a gente pratica o que a lei proíbe, né? Ou o que a lei não manda, ou deixa de fazer o que a lei manda. E o resultado naturalístico, quando o crime não se consuma com a ação do agente, precisa de um desdobramento fático da conduta do agente. Show de bola, professor. Depois eu falei sobre nexo de causalidade. Falei sobre as 3 teorias hoje aplicadas do nexo de causalidade no ordenamento jurídico penal brasileiro, né? Quais são as 3? Equivalência dos antecedentes causais, causalidade adequada, imputação objetiva de claus Roxin. Beleza! Vamos lá! Putz, graças a Deus, parei de enrolar, chegou, ela que falou que ia chegar um pouco mais tarde, agora a gente pode dar sequência. Brincadeira, galera. Depois eu falei sobre tipicidade. Tipicidade formal e tipicidade material. Beleza, terminamos os elementos do fato típico e eu estava falando sobre as excludentes do fato típico. As excludentes da tipicidade. Vocês lembram quais são elas? M de quê? Ai! M de quê? Exatamente. Movimento involuntário. Meus amigos, eu gostaria que você treinasse a partir de agora, já que você já é advogado. O amigo falou ali que ele até bateu o carro dele hoje, né? Porque ele ficava olhando para o retrovisor. Você é advogado. Você é, né? Bateu, já. Então você já é advogado. Eu gostaria que você gesticulasse ao falar. Tudo bem, pessoal? Porque eu sou advogado. Não existe. Isso é ministro do STF, gente, tá? Advogado gesticula, fala bem, consegue se identificar na fala, tá bom? Vamos lá. Movimento involuntário. A de quê? Adequação. Porra, babei tudo aqui, ó. Ontem tiveram que trocar a tela por causa do professor Fernando, né? Adequação social. O que mais? Crime impossível. Me corrijam se estiver errado. Nós falamos até do sonambulismo na aula passada. Tudo certinho? Falamos desses 4 na aula passada. Né? Ficou aí. Vamos lá. Erro do tipo. Princípio da insignificância, que já tive dúvidas sobre ele hoje, né? Meu amigo, sempre participe, sempre tire dúvida. Princípio da insignificância. Sabe como ele é conhecido também? Depois eu falo. Crime de bagatela, né? Vamos lá. C de quê? Coação física irresistível, né? Vamos lá. Traca, traca. Nós falamos do crime impossível? E eu falei do crime impossível. Eu terminei a aula falando do crime impossível. Eu falei o que do crime impossível? Que ele é crime impossível de ter o quê? Impossível de ter resultado. Viu? Você está entrando no clima. Ai, professor, não lembra porque não veio, então, né? Ai, não lembra porque não revisou, cara, né? Vamos lá. Crime impossível de ter resultado. E ele pode ser impossível de ter um resultado por 2 motivos. Ou o meio é absolutamente ineficaz, ou o objeto que está sofrendo a ação criminosa é absolutamente impróprio. Expliquei para vocês com o meu filho, né? Vocês lembram do meu filho? Não lembram, né? Porra, eu bebendo água, querendo matar o meu feto? Ah, sim, né? Absoluta. Peraí, rapidinho. É ineficácia, olha isso, né? Absoluta. Tem que ser absoluta. Se for relativa, não é crime impossível. Absoluta ineficácia do meio. E pode ser também por absoluta impropriedade do
objeto. Beleza, professor. Show de bola, tô tranquilo. Vamos continuar. Aí eu pratiquei com vocês. Qual foi a nossa resposta mesmo? Nesse caso aqui foi crime impossível por absoluta impropriedade do objeto, né? Foi? Não, foi. Porque o cara já estava morto. Ele já tinha morrido antes da facada. E você não tem como matar um cara que já está morto. Então o objeto jurídico não tinha como ser protegido. Beleza, professor, tudo isso eu falei na última aula. Agora nós podemos começar a partir do erro do tipo. O erro do tipo também é conhecido como erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal. Ele é conhecido como erro do tipo. Sabe como ele é conhecido também? Erro do tipo essencial incriminador. Peraí. Essencial incriminador. Bora, meus amigos. Larga tudo e vem comigo. Vamos lá? Presta atenção em mim. Não para a tela, vou desligar a tela. Qual é a essência do crime? Estou perguntando. Qual é a essência do crime? Quando eu pergunto para uma sala e ela fica completamente em silêncio, eu sei que não tem nenhum criminoso na sala. Porque um crime, glória a Deus, né? Porque um criminoso ele entenderia de forma rápida qual é a essência de um crime. Quer ver? Vou explicar para vocês. Qual é a essência do crime de homicídio? Qual é? A vontade de quê? De matar. Sabe como nós chamamos essa vontade? Animus necandi. A vontade de matar. Calma, segura. Qual é a essência do crime de homicídio? Matar alguém. Qual é a essência? A vontade de... A essência, pessoal, é o que não está escrito. É o que você consegue entender da vontade. Opa! Eu estou falando vontade. O que é vontade, galera? Vontade consciente é o quê? Volta aí no teu caderno. Vontade consciente é a mesma coisa que quê? Fala, minha cara. É a mesma coisa que... Então, qual é a essência do crime? Vai, me responde. O dolo é a vontade. Todo crime é doloso. Todo crime é doloso. E só alguns crimes têm a modalidade culposa. Não falei isso na última aula? Mas qual é a essência de todo crime? A vontade de praticar o crime. Quer ver? Vou dar um outro exemplo. Tira o filho da sala. Qual é a essência do crime de estupro de vulnerável? Fazer o quê? Pegar um negócio novinho, zero bala, cheirinho de carro novo, cheirinho de tênis com chiclete. Olha só a doença por diante. Você está entendendo qual é a essência do crime? O que você vai ter que trabalhar por trás do que está escrito no tipo penal? Gente, na prática a gente trabalha muito com a essência do crime. Então eu costumo utilizar o que eu aprendi na minha faculdade de psicologia com os meus clientes criminais. Eu tinha um cliente, eu não vou falar o nome dele, né, vou resguardá-lo, mas tinha um cliente justamente porque ele respondeu por estupro de vulnerável 2 vezes. Esse cara era um cara esquisito. Eu chegava para conversar com ele, ele falava assim, ó, não, tá tudo bem, doutor. Aí eu, cara, tu pegou essa menina de 11 anos? Ele tinha 38. Aí ele falou, eu namorava com ela, doutor, andava até de mão dada. Aí eu, esse filho da puta tá doido. Ou ele tá querendo zoar com a minha cara, porque bandido tem essa daí de... Bandido não, né? Vítima da sociedade. Tem essa aí de falar... Ai, eu tô doido, né? Tudo o cara fica doido, né? Aí o fantasma tá na minha cela me batendo, né? Sempre assim, sempre tem um doido aí alegando. Então eu falei, cara, essa de alegar doido é uma mesma coisa que traficante alegar que é usuário. Não vai lá livrar ele da merda. Eu posso entrar com incidente de insanidade, que eu vou explicar para vocês nas minhas aulas de processo penal. Mas eu só vou entrar com incidente de insanidade se esse cara realmente foi insano. Aí foi o que eu fiz. Oscilei o meu tratamento com ele.
Eu ia lá em cima chamando ele de filha da puta, caralho, estuprador, filho de uma puta, que eu não ia defender ele, até falando que ele merecia cuidado, porque não sei... E a expressão dele sempre era a mesma. Se alguém te xinga, tu vai ter a mesma expressão que alguém com carinho em ti? Não. A tua expressão tende a oscilar. Quando eu fiz isso e senti que o cara tinha algum problema, eu fui conversar com a família dele. Ele fez tratamento, aí ele fez o incidente de sanidade, a mente dele parou de crescer com 10 anos de idade, gente. Então, para ele, namorar com uma menina de 11 anos, a mente dele era namorar com uma mulher mais velha, né? Se a mente dele parou de crescer com 10, a questão que eu levantei depois foi, ele é igual a todos os homens então, né, gente? Não, a mente para de crescer com quantos anos? Com 10, 9, né? Às vezes 8, às vezes 7, né? Enfim, meus amigos, só para você entender que o crime, muito além da análise do que está escrito, é a análise da essência do crime. Bora, galera, erro é o quê? Quando tem alguma falha em relação à essência do crime. Não estou entendendo, professor. Vamos lá? Não estou conseguindo entender, professor. Como assim uma falha em relação à essência do crime? Erro do tipo essencial e incriminador. Então é um erro relacionado ao dolo. É um erro relacionado ao dolo. Como a OAB gosta de cobrar isso? O cara já cobrou em primeira e segunda fase. O que estava na balada. Churap, churu, churap, churu, chura. Estava na balada, quando lá vem. Então ele estava na balada sertanejo universitário. Quando lá vem aquela gostosona, mas gostosona mesmo, aquela beldade, meu irmão. Lá em cima, lá para baixo. Parecia o fauno, com aquela perna grossona, canela fina, andando assim, ó. Né? Você sabe qual é o fauno? Aquele que é metade bode, metade, né? Toda com a perna detonada. Aí a mulher olha pro cara, aí o cara olha pra mulher. Balada só entra maiores de 18 anos. Aí ele olha para aquele mulherão. Porra, mano. Chega no ouvido dela. Vai, gatinha, tudo bem? E aí, não sei o quê. Vai. Aí ela... Ai, ai. Aí, numa hora da conversa, ele lança o papo básico. Ela... Ela... Tá muito alto o som. Bora conversar num lugar mais reservado? Porra, quem nunca, né? Aí ela... Ai, bora. Sai do porão pro Tahiti, né? Porra. Aí lá no Tahiti ele, mano, faz todas as posições loucas. A girafa alcalina do sul da Indonésia, a rã africana do norte da Malásia, faz tudo, cara. De manhã, é normal baterem na porta de motel? Ele já, estranho. Quem é? Abre. Quem é? What, my friend? Abre a porta. O que foi? Quantos anos tem a menor que está contigo aí? Ele menor, olha o tamanho da... 12 anos de idade. Culpa do hormônio do frango. Não é não? Menina come frango, 9 anos de idade, a menina tá... toda empinada, mano. As meninas da minha idade com 15 anos, as tábuas, né? Tinha peito, parecia... Ela só saiu... Só saiu o bico, ficava aquele negócio esquisito assim. Irmão do céu, aí ele, meu Deus, eu não sabia. Segura. Ele teve um erro. Esse erro estava, vamos lá, ele fez conjunção carnal com uma menor de 14 anos? É ato libidinoso? Também, a girafa alcalina do sul da Indonésia é ato libidinoso, tá, gente? Não é conjunção carnal. Mas ele queria fazer com a menor de 14 anos? Ele acreditava, ele não tinha, na essência dele, não tinha vontade de pegar a menor de... Qual é a essência do estupro de vulnerável? Pegar uma menina menor de 14 anos ou inimputável ou sem capacidade de discernimento. Eu vou falar para vocês na minha aula de crimes contra a dignidade sexual. Não é só pegar menor de 14 anos que é estupro de vulnerável.
E também se ela estiver com a capacidade reduzida por qualquer motivo. Álcool. Pegar a mulher bêbada. Quem já fez isso? Vai, aponta, levanta a mão. A prescrição é bem grande, tá? Ninguém fez isso, né? Pegar a mulher bêbada, não faça isso. Você vai pegar a mulher, eu quero dormir contigo, sabe? Aí tu, bora pra casa, deita lá na casa com a roupa dela, filma toda a atuação, né? Deita ela na casa, põe um cobertorzinho de manhã, quando ela acordar, tu leva o cafezinho na cama, ela, quem é tu? Quem és tu? Eu sou o professor Beto da cama, né? Aí ela, assim mesmo, né? Aí ela, ai, obrigado, tu. E aí, vamos? Aí se rolar, beleza, senão... enfim, por quê, professor? Porque o estupro de vulnerável é também quando a vítima está com a capacidade reduzida. Professor, acho que eu estou começando a entender. O erro do tipo é quando a pessoa não tem dolo para praticar aquela conduta. Bora lá, devagar. Erro do tipo. Também conhecido como erro sobre o elemento constitutivo do tipo penal, erro do tipo essencial e incriminador, é quando a pessoa não tem... Bora, pessoal. É quando ela não tem dolo. Não tem... A intenção tá legal. Eu prefiro... Ela não tem vontade consciente. Professor, mas se ela não tem dolo, é culposo. Eu falei isso ontem. Ontem não, anteontem. Ontem quem é que estava aqui? Não tem dolo. Agora bora devagar. Se ela não tem dolo e não existe a modalidade culposa, a gente viu um exemplo dessa ontem. A pessoa não tinha dolo. Eu, quando estava pilotando, ontem não, anteontem, na última aula, quando eu estava pilotando ali a lancha do professor Fábio e acabei bandando aquele caboclo que estava nadando no meio do rio Amazonas, pedaço dele para um lado, pedaço para o outro. Vocês lembram do exemplo? Naquele momento ali, meus amigos, eu tinha dolo de matá-lo? Mas tinha modalidade culposa? Não, peraí, bora lá, pessoal. Para ter modalidade culposa, precisa ter o quê? Vamos lá. Conduta consciente que a pessoa quer. Resultado não pretendido. Nexo de causalidade. Violação objetiva do dever de cuidado. Tipicidade formal. E qual é o último elemento? Previsibilidade objetiva do homem médio. O homem médio poderia prever que aquele cara estaria nadando ali? Se não tem um requisito da culpa, tem culpa? Não tem culpa. E se não tem dolo, nem tem culpa, tem elemento subjetivo? Bora, pessoal. Elemento subjetivo é dolo ou culpa. Se não tem dolo nem culpa, tem elemento subjetivo? Sem elemento subjetivo, tem conduta? Sem conduta, tem fato típico? Sem fato típico, tem crime? Então, aqui, tornaria o fato atípico. Eu vou dar vários exemplos disso aqui para você não errar na prova. Primeiramente, eu coloco os elementos, depois eu vou dar exemplo, tá bom? Sabe como ele é conhecido? É erro do tipo excusável. Ou inevitável. Por que excusável? Vamos, meus amigos, vamos entender a palavra. Ei, para de copiar, velho. Vamos entender a palavra. Se tu entender a palavra entra em ti. Excusa é o quê? Algo que você pode desculpar. Tá aí, ó. Excusa. Não, excusa, senhora. Ninguém assistiu Eurotrip? Puta que pariu. Eurotrip, pessoal. Não? Cara, vocês botam lá no Google hoje. Lição de casa. Eurotrip, né? Que filme sensacional. Tem um cara lá que é excusa, senhora, excusa, e passa a mão nos caras dentro do trem. Show. Né? Vamos lá, toda vez que o trem passa em um lugar de sombra, o cara passa a mão. Aí, numa hora, vai para um túnel. Caralho, aí o cara aparece só de cueca depois do túnel. Fumando um cigarro. Excusa. Excusa é desculpa, pessoal. Se desculpar, né? Um pedido de desculpa. Vamos lá, pessoal. Se o cara não tem dolo e nem tem culpa, é excusável, inevitável, o fato vai ser
típico. Agora, se ele não tem dolo, mas existe a modalidade culposa, ele vai responder pelo crime culposo. Professor, eu não entendi. Então eu vou fazer o seguinte. Bora fazer um teste? Para tudo. Bora fazer um teste? Eu vou dar duas situações e você vai dizer para mim qual é o... Ah, pessoal, esse aqui de baixo é chamado de erro do tipo inexcusável ou evitável. Professor! Oi! Eu acho que eu não entendi. Porra! Eu vou te dar duas situações. Baixou o espírito do Fernando. Eu só não vou gritar porque a voz já foi embora, gente. Eu tô dodói, né? Vamos lá. Eu vou te dar dois exemplos e você vai, só nisso que está escrito aí, você não vai me responder rápido não, tá? Você vai olhar os elementos e você vai me dizer se é um erro do tipo excusável ou inexcusável. Se é um erro do tipo inevitável ou evitável, tá bom? Tá ou não tá? Só olhando os elementos. Eu, Beto, sou Uber. Uma parada boa para botar na OAB? É. Eu, Beto, sou Uber. Advogado Uber, tem um monte, galera. Advogado dançarino / Uber / procura. Tá cheio, tá cheio. Tá lá o advogado Uber. Peguei um cliente no meu carro, ele entrou no meu carro, tranquilo. Saiu do carro, eu continuei. Pagou lá o negocinho, deu, né? Aqui para a Zona Leste, R$16,30. Eu só tenho 10. Tudo bem, pagou os 10, reportei para Uber. E caralho, eu sei, né? Advogado Uber, né? Advogado / Uber / professor / coordenador / não procura, né? Cheguei ali, uma blitz. Pé da bola do coroado. Aí eu parei. Não sei por que eu paro em toda blitz. Não sei qual é o problema. Não sei, né? Qual é o problema. Eu sou preto, né? Com essa cara de indiano, barbado. Aí, pô, parei ali na blitz e ele, tudo bem, o senhor é Uber? Sou. O senhor tá levando alguém? Não. Foi ninguém aqui, cara. Até gaiata, até sai do carro. Porra. Saí do carro, né? Já sei o procedimento padrão. Levantei a blusa já, devagar. Aí um branco ia sair gritando com todo mundo, o pessoal ia dar boa noite para ele, né? Aí o cara entrou no meu carro e achou um pacote de droga no banco de trás. Bora, pessoal. Agora eu quero que você analise se houve erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal. Vamos devagar. Eu vou com vocês nesse primeiro. Meus amigos, eu queria traficar o crime do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Ele é um crime doloso, né? O crime de tráfico de drogas. O tráfico de drogas do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006 tem a modalidade culposa? Sim ou não, pessoal? Existe tráfico de drogas culposo por negligência, imprudência ou imperícia? O que vocês acham? Pode procurar. Não tem. Te dei dois elementos. Eu agi sem dolo e não tem a modalidade culposa. Bora, pessoal. Tem crime ou é fato atípico? Por quê? What? Tá que pariu. Não ocorreu crime porque ocorreu erro do tipo essencial, incriminador, excusável, que exclui o dolo e também não pune a modalidade culposa porque ela não existe. Isso exclui o elemento subjetivo da conduta e torna o fato atípico. Em algum momento, eu falando aqui, eu falei alguma coisa que eu não expliquei na aula passada? Agora, pessoal, eu falei alguma coisa que eu não expliquei? Nem terminologia jurídica eu usei. É a capacidade de unir o conhecimento.
Ai, meu irmão, eu tô me sentindo um bosta. Porra, resolveu hoje com a macaca. Pá, aquele papo de, ai, vamos junto e agora é te fuder. Gente, pelo amor de Deus, eu estou fazendo isso para ativar a sua mente, não para frustrar o seu conhecimento. Eu quero que você vá devagar, tá bom? Já vou falar para vocês uma coisa. Vocês sabiam que existe a modalidade culposa do crime de lesão corporal? Sabiam disso ou não? Ai, meu irmão, tira aqui, senão vai aparecer minhas contas. Como é que eu sei que existe a modalidade culposa do crime de... Ai, meu Deus do céu. Aí vai aparecer minhas contas. Ai, meu Deus do céu. Como é que eu sei? Aparece os boletos, manda até meu e-mail agora. Como é que eles descobrem meu e-mail, né? Como é que eu sei que existe a modalidade culposa do crime de lesão corporal? Porque está escrito, ó, 129, parágrafo 6º. Dá uma olhada lá. Lê! Lesão, eu vou terminar a aula hoje que nem o Zé Colmeia, né? Mas eu vou, cara, pirar. Como é que eu sei que existe a modalidade de lesão corporal culposa? Porque tá escrito. Precisa de um conhecimento amplo ou precisa saber ler? Saber ler. Né? Porra, não tira, olha nos meus olhos. Já contei pra ti. Agora tu não sabia, tu já sabe. Agora eu vou te contar uma situação. Eu estava na minha casa, minha mulher estava na minha casa, cortando uma cebola. A faca escorregou e cortou a minha perna. Pegaram? Pegaram a ideia ou não? Minha esposa tinha dolo de me lesionar? Eu narrei que ela tinha vontade de me lesionar? Se ela não tinha dolo, você está trabalhando com o erro do tipo. Basta saber se o cara vai responder pela modalidade culposa ou se o fato vai ser atípico. Devagar. A pessoa não tem dolo, mas existe a modalidade culposa. A minha esposa vai responder por qual crime? Não, o erro do tipo é a tese utilizada para achar a responsabilidade penal. Eu quero saber qual é o crime. Lesão corporal porque ocorreu o erro do tipo essencial incriminador ou só erro do tipo inexcusável. Aí, pessoal, vou te dar mais um exemplo. Só mais um. E dessa vez eu vou escolher uma pessoa, aí todo mundo tira o contato visual, para responder essa questão. Né? Uma pessoa que vai me responder. Vamos lá, meus amigos. Só mais uma situação. Eu, professor Beto, estou jogando futebol de sabão com o professor Paulo Gurjão. Ele é sério dentro de sala de aula, mas fora ele é um cara, porra, que conversa muito. Ele até virou pai recentemente, o professor Paulo Gurjão, né? Grande abraço, espero que seu filho seja um grande criminalista. Vamos lá. Aí, ele estava jogando futebol de sabão. Olha o que eu estou narrando para vocês. O professor Paulo Gurjão estava no time contrário. E eu estava marcando ele em cima. Né? Quando, de repente, o professor Paulo, ele escorregou na minha frente. Aí eu escorreguei em cima dele. E por acaso, o meu membro erétil feriu de forma irremediável o orifício corrugado situado na base ínfero-lombar do professor Paulo. Professor, que de acha é isso? O orifício corrugado situado na ínfero-lombar. É o quê? Vai. É a culpabilidade, né? Vamos lá, vai. Agora eu quero que você diga para mim, teve crime ou não teve crime? Qual é a responsabilidade penal? Aí eu quero que você analise assim, eu vou te perguntar e você vai responder. Eu tinha dolo de estuprar o professor Paulo? Tinha ou não?
Eu tinha dolo de estuprá-lo? Eu estou respondendo pelo crime de estupro, porque é ato libidinoso, mexer com o orifício corrugado dos outros, né? Sem autorização. Eu estou respondendo por estupro. O meio violento foi o meio que eu utilizei, porque ficou... Vocês vão ver o que eu estou falando em direito do consumidor. Se chama propaganda enganosa, né? Vamos lá. Aí, segura. Aí, o professor Paulo Gujão, levaram ele para a delegacia, o professor Fernando estava lá e falou, o Beto estuprou o Paulo. Pelo jeito que o Paulo está, pelo amor de Deus, leva ele para o hospital, está esvaindo em sangue, leva ele para o hospital que ele foi estuprado. Qual seria a sua tese de defesa para me tirar da cadeia? Bora, meu advogado, por favor. Meu advogado, vou te incentivar. Meu advogado é o meu senhor. Ele nos protege do acusador. Vai. Vamos lá. Devagar. Eu tive dolo? Não tive dolo. Tem a modalidade culposa do crime de estupro? Existe a modalidade culposa? Vai lá no artigo 213. Bora ver aqui? Bora aqui no 200. Não responde sem olhar. Olha aí no 213. Procura para mim a modalidade culposa. Já foi para o 215. E agora? Cadê a modalidade culposa? Tem a modalidade culposa? Então volta. Se não tem dolo, nem tem culpa. Que tipo de erro do tipo é? Fala, só olhando para a tela. Erro do tipo... Olha para o azul, cara. Olha para o azul. Que pariu. Peraí. Porra que eu me desesperei. Erro do tipo atípico, né? Aqui é a responsabilidade penal. Pronto, né? Vai, né? Gente, vamos lá. Devagar. Eu caí no professor Paulo, eu não tinha dolo. Eu tinha dolo? Não tinha. Tem a modalidade culposa de estupro? Então ocorreu o quê? Erro do tipo excusável ou inexcusável? Olha aí, ó. Não tem dolo, nem tem culpa. É erro do tipo que torna o fato a... Até o professor Paulo rodou para vocês hoje, cara. Bichinho lá na casa dele, né? A orelha dele ficou quente agora, né? Diga, minha cara. Sim, alguns crimes só têm modalidade culposa, alguns não, outros não têm. Mas, professor, eu não vou conseguir decorar, eu não vou ter a lei na primeira fase. Então, utilizo o bom senso. Vai ter estupro em modalidade culposa? Existe estupro por negligência, imprudência ou imperícia? Viu o que eu falei ontem? Tem um estupro do cara andando na rua, tropeça e cai em cima de alguém e estuprou? Existe isso? Não existe. Se não existe, não tem a modalidade culposa. Tá bom? Bora devagar. Existe a injúria culposa? Não, porque se tu fala filha da puta, porque tu quer, caralho. Existe um filho da puta, opa, por negligência, imprudência ou imperícia. Existe um filho da puta imprudente? Filha da puta, porra, fui imprudente. Desculpa, acabei, né? Ia falar filho, acabou sendo da puta. Existe isso? Não tem, porra. Então esse crime de injúria só tem a modalidade dolosa. Viu? Sem olhar no código. Só utilizando bom senso. O crime de tortura. Crime de tortura. Bora pensar. Existe a tortura culposa por negligência, imprudência ou imperícia? Então, o crime de tortura só existe a modalidade dolosa. Se minha irmã me leva para assistir o show de 30 anos de Sandy do Júnior, vai passar por Manaus a turnê. Aí começa lá, e esse turo aqui dentro, que faz turo quando você passar. Ou então, cai a chuva e molha o meu amor. A chuva aí. Cai a chuva não para, molha a chuva não para, cai a chuva não para e molha o meu amor. Chuva não para, cai a chuva. Olha aí, eu tô curtindo. Minha irmã tá lá,
Ai, meu Deus. Existe também a tortura psicológica, tá, pessoal? Aí ela tá lá, ai, meu Deus. Eu vou fazer o seguinte, então. O meu amigo Wallace, ele tá aí, ó, lá atrás, ó. O meu amigo Wallace, ele me levou para um show do Pablo Vittar. O penal me pegou! Meu amor. Zovão lá. Né? Aí, o Wallace estava curtindo. Ai, Pablo! Né? E eu tava lá, cara, aquilo dali tava me torturando mentalmente. Vamos devagar. O Wallace não tinha dolo de me torturar. E não existe a modalidade culposa do crime de tortura. Então a ação do Wallace é crime ou é fato atípico? Fato atípico. Simples. É só você analisar isso. Se não tem dolo nem tem culpa, é fato atípico. Se tem a modalidade culposa e o agente preencher todos os elementos da modalidade culposa, ele vai responder pela modalidade culposa. Ai, sério? Vamos praticar, baby. Braulio, eu falo para vocês, eu falo isso desde as primeiras OABs que eu comecei a lecionar. A OAB já cobrou isso em primeira fase, segunda fase, primeira fase, e é sempre a mesma desgraça do exemplo. Muda a OAB. Hashtag muda a OAB. Porque se não mudar, vai ser questão que o aluno vai achar tão fácil que ele vai errar, porque achar que é pegadinha. Né? Vamos lá. Braulio, rapaz de 18 anos, conhece Paula em um show de rock. Em uma casa... Está escrito aí que é a Mazica, que só entra até 14 anos? Não. Os dois, é minha época, os dois, após conversarem um pouco, resolvem dirigir-se a um motel. E ali, de forma consentida, o jovem mantém relações sexuais com Paula. Após Braulio, descobre que a moça, na verdade, tinha apenas... E que somente conseguiria entrar no show mediante a apresentação de uma carteira de identidade falsa. A partir da situação narrada, ele tem que responder por estupro de vulnerável, pessoal? Sim ou não? Primeiramente eu vou perguntar, ele sabia que ela era menor de 14 anos e queria praticar sexo com menor de 14 anos? Então ele não tinha dolo. Se ele não tinha dolo, agora vamos ver, estupro de vulnerável, do artigo 217-A do Código Penal. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Cadê a modalidade culposa? Cadê a modalidade culposa? Então, vamos lá, bora voltar para a questão. Rádio de placa, não tinha dolo e não tem culpa, torna o fato o quê? Atípico porque ocorreu o quê? Erro do tipo essencial excusável. Se liga no movimento. Braulio deve responder por estupro de vulnerável? Nem aqui, nem na Conchinchina. Ele podia até ser preso por estupro de vulnerável, mas seria os 30 mil reais mais tranquilos que tu ia conseguir na tua vida. 30 mil. Promoção, Black Friday. B. Braulio deve responder por estupro de vulnerável culposo? Só um tributarista marcaria isso aqui. Ele pensaria assim, não tem intenção, se não tem intenção é culposo. C de Cutrica, C de Sasha. Por que C de Sasha? Porque a Sasha nasceu sem cu. Vocês não sabiam disso? Gente, eu tô cansado de falar de direito penal, o pessoal não sabe nem a putaria do universo, né? Vamos lá botar no Google. Brincadeira, depois vocês voltam aí, tá? Gente, a Sasha nasceu com a síndrome do ânus imperfurado. Ela nasceu com uma pele por cima do cu. Como é que a galera soube disso? No ECA! Dica de ECA. Olha aí, penal, ECA, filosofia, caralho, né? Dica de ECA. Todos os hospitais, todos os estabelecimentos que trabalham com o parto, têm que guardar a ficha do nascimento durante 18 anos a partir do nascimento. É obrigatório. Tudo, 18 anos tem que guardar. E depois dos 18, pode descartar. Só que um estagiário teve uma incrível ideia. Digitalizou e botou na internet. Rapidamente alguém olhou, viu que era Sasha, filha da Xuxa Meneghel, e que ela tinha nascido com o quê na ficha de nascimento dela? Uma síndrome muito especial. Aí ele foi procurar síndrome do ânus imperfurado.
Em 5 minutos já tinha tanta piada na internet que Sasha foi soltar um punho e arrotou. Né? Hoje, claro, gente, foi tudo consertado. Foi rápido, né? Consertou e ela tem hoje, né? Até perguntaram para ela, não tem aquele negócio do WhatsApp? Pergunte-me alguma coisa. Aí perguntaram, é verdade que você não tem cu? É verdade que você nasceu sem cu? Aí ela respondeu assim, que eu saiba eu tenho, mas não respondeu se ela tinha nascido ou não sem cu. Aí nasceu sem cu, tá, bem? Tá aí na internet, no Google depois, tá? Lição de casa número 2. Então, bora pro C de Sasha. Braulio não praticou o crime, pois agiu em hipótese de erro do tipo essencial. E aí, pessoal? Certíssimo. Aqui fala de erro de proibição, que é excludente da culpabilidade, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Pessoal, a resposta é C de Sasha. Eu tô no online, eu tô lascado, mais um processo. Eu não tenho nada, tá? Tu vai executar nada, Sasha, se tu me processar. Vamos lá. Chegou o grande esperado princípio da insignificância. Vamos devagar, meus amigos. O princípio da insignificância, ele é excludente do quê? Bora. Devagar. Crime é o quê, pessoal? Fato típico. O que mais? Bora, galera, vai! Vai. Tomei, galera, tomei. Hoje eu tô medicado, né? Vai! Fato típico é dividido em quê? Vai! Merda, eu querendo me dar espaço. Vai pegar 10 aí, né? Passa aí, já ganhou um ponto na N1, tá? Vamos lá. Crime é dividido em fato típico. Bora, galera. O que mais? Cumulamente ilícito. O que mais? Culpável. Bora, pessoal. Vamos detonar o direito penalzão aqui. O fato típico é dividido em quê? Vai. Com. O que mais? Conduta. Resultado. Já quer botar um nexo sem o resultado? Aí não tem nexo, né? Vamos lá. O que mais? Nexo causal. E o último? Tipicidade aí. A tipicidade é dividida em tipicidade o quê? Formal é o que está? E para ser crime tem que ser exatamente como está? Se faltar um elemento, não é aquele crime. Ai, professor. E material? A conduta do agente tem que ferir o quê? De forma significativa. O bem jurídico protegido. Significa. A gente entendeu, professor? Tudo bem, né? Então vamos lá. Isso, 2 tem que ser preenchidos o quê também? Cumulativamente. Bora, pessoal. O princípio da insignificância, ele tira qual elemento aqui do crime? Não fere o bem de forma... Porque a lesão é insignificante. Eu já vou dar o exemplo. Se não tem tipicidade material, vai ter tipicidade? Se não tem tipicidade, não tem fato típico. Se não tem fato típico, não tem? Se exclui o fato típico, se torna fato a... Que legal. Como é que eu vou saber, professor, sobre o princípio da insignificância? Você vai utilizar os requisitos que o STF criou da cabeça dele. O STF resolveu criar. Eu chamo de Mari. O professor Fernando chama de Mira. Mari ou Mira? Bora, pessoal. O que você acha? O que é mais fácil para lembrar? Para mim é Mari. Essa palavra de Mira é coisa de policial, né? Vamos lá. Mari! Por que Mari? Para ter princípio da insignificância, tem que ser mínima ofensividade. Ofensividade. Tem que ter ausência de periculosidade. Tem que ter reduzidíssimo. Gente, isso aqui é utilizado. Quem quer fazer depois aí concurso para a Polícia Civil também?
Isso aqui não cai não, gente, fica tranquilo. Despenca sozinho. Reduzidíssimo grau de reprovação social e inexpressividade do lesão, né? Da lesão. Ai, meu Deus, eu não entendi porra nenhuma. Calma. Bora botar o maisinho. Opa! Meu maisinho vermelho apareceu. O que isso significa? Todos os requisitos são cumulativos. Professor, eu não consegui entender. O senhor pode me dar um exemplo? Eu dou 30. Eu, Beto... Peraí, não. Eu, Beto, pego 10 reais. Eu subtraí 10 reais do preparatório, melhor preparatório do mundo para OAB. Sou OAB e vou passar. Subtraí 10 pila. Tava precisando para pagar meu Uber. Aí eu... Olha lá, ó. Pra cá, pra câmera, porra. Não pra tela. Tá lá a câmera. Puta que pariu, me pegaram. Eu, Beto, fui preso. Bora, meus amigos. R$10 pro preparatório. Devagar. Eu subtraí. Eu não utilizei nem violência e nem grave ameaça. Pessoal, a minha ofensividade da minha ação foi mínima? Bora, pessoal. Pessoal, não interpreta conforme a sua vontade. Interpreta como o pensamento do homem médio. Tá? Bora. A ofensividade foi mínima? Eu utilizei violência ou grave ameaça? Então teve ausência de periculosidade. Pessoal, subtrair R$10 de um preparatório para a OAB com tantos alunos ricos, né? Foi... R$10 do melhor preparatório do universo para a OAB. Tem um alto grau de reprovação ou um reduzido grau de reprovação? Reduzido grau de reprovação, gente. Ainda mais porque foi R$10 para eu pegar um Uber para eu ir para casa. Você reprova minha conduta de forma, tipo, me compara a um homicida, um estuprador, ou você reduz o grau de reprovação? Você, minha cara. Reduzido, você. Alguém vai querer me fuder e dizer que é alto grau? Reduzido grau de reprovação social. Aqui, na inexpressividade da lesão, você vai avaliar de forma proporcional. Que porcaria é essa? Ei, alguém já te falou que o princípio da insignificância era até um salário mínimo? Alguém já falou isso para ti? Já falou para ti? Essa pessoa está errada. Você não analisa o princípio da insignificância com base em salário mínimo. Você avaliza conforme a proporcionalidade de bens daquela pessoa. Show de bola, professor. Eu vou dar um caso para vocês, show de bola, e vocês vão analisar. Bora, pessoal. Caso de OAB, caso jurídico, caso que chegou no STF. A mulher estava querendo comer a torrada de 10 dias que tinha na casa dela. Só tinha a torrada de 10 dias. Aí ela pensou assim, nossa, ficaria muito gostoso com uma manteiga. Mas eu não tenho dinheiro. Eu vou lá no Carrefour, DB, Nova Era. Não, tem que ser de rico. Aquele lá. Roma. Eu vou no Roma, subtrair, vou no Rodrigues. Pronto, no Rodrigues, né? Subtrair uma manteiga, que custa 10 mil, brincadeira, né? Uma manteiguinha lá que custa R$4. A mulher pegou a manteiga, o segurança pegou a mulher, chamou a polícia, a mulher foi presa, a mulher continuou presa durante o processo, não teve liberdade provisória, ficou presa durante o processo, respondeu tantos anos presa, foi condenada, sentenciada, o advogado apelou, em segunda instância ela perdeu de novo, o advogado recorreu, foi para o STF, chegou no STF, o STF aplicou o quê? Bora devagar. Gente, uma margarina no supermercado que ela subtraiu, tem mínima ofensividade? Vai. Sim ou não? Aí, porque não era só margarina. Não, porra, não analisa assim. A ausência de periculosidade, ela agiu com violência ou grave ameaça?
Você, sociedade, bora sociedade, sem julgar ninguém, cara. Nós entendemos que isso tem reduzido o grau de reprovação social? Subtrair uma manteiga de um supermercado de gente rica? Não, quem é que falou isso? Subtrai, galera. Subtrai não. Você analisa o direito penal não com a sua opinião. Você analisa com base no homem médio. O homem médio entenderia que tem reduzidíssimo grau de reprovação social? Sim. E bora lá, em termos de proporcionalidade. Uma manteiga para o patrimônio do Rodrigues vai ferir de forma expressiva o patrimônio do Rodrigues? O que o STF aplicou? Princípio da insignificância. Que exclui a tipicidade o quê? Material. E torna o fato o quê? Só isso. Isso já veio em OAB segunda fase, gente, como mérito da peça. Olha, eu vou falar para você, cara, quando eu vi aquilo ali, eu falei para vocês, eu preparei o aluno para a NASA. Aí ele chegou lá, tinha uma mulher que subtraiu 2 pacotes de macarrão do supermercado. Ainda estava lá, no valor de R$15. Aí o cara... Eu sei. Cara, teve aluno que escreveu 4 parágrafos só disso. Falando de teoria conglobante, que eu explico apenas na segunda fase, falando de excludente da tipicidade material, falando sobre política criminal. O aluno viajou, até filosofia ele botou, galera. Eu tive vontade de chorar nos 4 parágrafos. Mas esse aluno tirou 5 na prova da ordem, na peça. Na peça tirou 5. Aí ele acertou 3 questões e meia, ficou com os seus 9 e pouco. E galera, não foi difícil essa edição, porque cobrou o princípio da... Manjado pra porra isso aí, gente, pelo amor de Deus. O que você... Mas isso aí é o que todo mundo sabe. Você é todo mundo? Eu não sou todo mundo, professor. Me explique-me mais sobre isso. Você tem que gravar quando não é aplicado o princípio da insignificância. Eu aposto um dedo do professor Fernando, meu não. Como eles gostam de cobrar muito Maria da Penha em exame de ordem? Gostam ou não gostam? E se eu te falar que não é aplicado o princípio da insignificância nos casos protegidos pela Lei Maria da Penha, é uma boa dica para a prova da ordem? Então coloca aí. Não se aplica nos casos protegidos pela Lei Maria da Penha. Quer ver o negócio? Minha esposa tem R$100 na carteira dela. Isso era verdade até ontem. E eu, nada. Isso era verdade até ontem. Hoje ela recebeu. Jesus, obrigado, né? Cara, tinha R$100 na carteira dela. Sabe o que ela me falou? Eu vou sair com as minhas amigas. Eu falei, porra, a gente já tá sem dinheiro, tu vai sair com as tuas amigas? Porra, mulher tem que ficar em casa cozinhando, tá maluca, doidona? Caralho, vai fazer a porra do meu miojo? Aí ela, eu vou sair com as minhas amigas. Aí eu, porra, cara, tu tá maluca? Aí ela sai do quarto. Olha a pegadinha da OAB. Aí o marido vai lá, querendo fazer com que a mulher fique em casa. Olha só a violência. Tem que ser caracterizado esse tipo de violência. Existe violência patrimonial contra a mulher? Existe. Aí ele foi lá e subtraiu os R$100. E vai estar bem claro assim, ó. Subtraiu apenas R$100. Aí o aluno já... Da mulher que recebia R$10.000. Vai botar assim na questão ainda. Aí o aluno... R$100 para 10.000 é insignificante. Aí ele vai lá e... Tá na! Fato atípico e razão do princípio da insignificância. Aí eles botam um círculo e falam, essa tá certa. Para contar depois, ele conta, acho que ele acha que tá certa. Aí chega lá fora, professor, só lembrei do senhor. Olha aqui essa prova. Aí eu... Puta que pariu. Falei, tu não lembrou de mim, para com isso, né? Gente, se aplica o princípio da insignificância para os fatos protegidos pela Lei Maria da Penha? Não. Tá aqui, ó, bem claro. Eu disse... Não!
Não se aplica o princípio da insignificância. Mais uma, vão tentar te enganar também. Vão dizer que o caboclo falsificou R$2. Ele falsificou apenas R$2. Ele queria comprar pão. Ele era aquele ator lá, negro. E eu posso falar a palavra negro, porque eu sou negro, né? Um branco falando é ofensivo. Né? Um ator negro, que era o homem que copiava. Ele queria comprar um pão. Aí falsificou R$2, foi lá e comprou o pão com R$2. Até hoje eu tento fazer essa parada do homem que copiava e não consigo. Como é que você conseguiu, né? Vamos lá. Para bingo, gente, na igreja, né? Aí ele foi pego com os R$2 falsificados. Aí vai estar assim, apenas R$2. Aí o aluno, R$2 é insignificante. Porra, gente, deixa eu falar uma outra coisa. Não se aplica o princípio da insignificância no caso de crime de moeda falsa. O cara pode falsificar 1 centavo, que é crime. Porque o que se protege aí não é o patrimônio da União. Bora galera. Crime de moeda falsa está em qual capítulo? Puta que pariu. Cara, eu vou deixar tu ler. Professor, eu estou me sentindo tão lascada hoje. Tem nenhuma palavra de amor não no meio dessa... Olha aí, é crime contra o quê? A fé pública. Glória a Deus? Né? Brincadeira, gente, vamos lá. Oh, Senhor, me perdoa, Pai. Foi brincadeira, tá? Só entende o meu coração. Não tinha dolo e não tem a modalidade culposa desse pecado. Logo, o fato é atípico para pecados, tá bom? Vamos lá. Não se aplica na Lei Maria da Penha. Também, não se aplica no crime de moeda falsa. Show de bola, pessoal? Mas isso aí todo mundo sabe. Tem mais, professor? Crime contra a administração pública é algo que pode cair na prova da ordem? Vixe, despenca. Crime contra a administração pública não responde. Não responde, fica calado, né? Tu tem que ficar calado, tu sabe mais do que os outros agora, né? Por que ele sabe mais do que os outros? Porque ele tirou uma dúvida. Quem tira dúvida sabe mais que os outros. Foi tu mesmo, né, cara? Não tô pagando vez que escreve não, né? Tá bom, então. Segura! Cabe ou não cabe o princípio da insignificância dos crimes contra a administração pública? Vai, galera, sim ou não? O que vocês acham? Eu acho que não. Alguém acha que sim? Alguém acha que sim? E eu acho que sim, mas eu acho que não. E confunde o meu cabeção. É assim? Ai, eu não... O STJ editou súmula. E ele disse que não se aplica, Catatal. Não se aplica, meu amigo. O STJ disse que não aplica o princípio da insignificância no caso de crime contra a administração pública. Quem aqui é funcionário público? Levanta a mãozinha aí para mim. Funcionário público. Qual é a repartição, meu caro? A senhora? CEMED? Administrativo? Onde? Professora? Olha, né? Professora muito bacana. Professora, de professores para professores. Vou falar uma coisa para a senhora, professora. A senhora um dia estava lá ministrando aula. É giz ou pincel? Aí a senhora fez o seguinte. Giz? Tem giz, gente, ainda? Tem giz. Zona Leste, acho que chegou o pincel. Brincadeira, a gente vai... o pessoal escreve com barra de pó, entendeu? De pó mesmo. A galera junta... Né? É brincadeira, gente, brincadeira. É brincadeira. Professora, a senhora pensou assim, cara, eu vou ensinar o meu amigo sobre direito penal amanhã, porque eu estou dando uma força para ele, e eu vou pegar esse pincel aqui e vou levar para casa. E aí, brother? É só um pincel, mas aplica o princípio da insignificância? Segundo o STJ, se aplica ou não? Olha, lê. Não se aplica. Então, para o STJ, isso é crime de peculato.
Motherfucker! É claro que tem também uma outra posição que eu, como advogado de defesa, prefiro seguir. Bora aí rapidinho, pessoal, para você entender. Sabe por que o STJ diz que não se aplica? Para você não sair com aquele decora, cagou, né? Tem que entender essa porra, tem que entrar no entendimento, no desenvolvimento. O STJ diz que não se aplica porque aqui não se protege o patrimônio, se protege a moralidade pública. Não é bonito? Então, quando a pessoa subtrai um clips da administração pública, ela não está subtraindo o valor do clips, ela está atentando contra a moralidade pública. Top de line? Top de line. Mas eu, Bebeto, como advogado criminalista que atua na maioria das vezes como advogado de defesa, prefiro o entendimento do STF, que não é simulado, é jurisprudencial. O STF disse que se aplica. Mas por que, professor? Porque ele faz isso aqui, ó. Analisa os requisitos que ele criou. Julgado interessante. Gente, é um julgado atual, mas não é recente. Qual é a diferença entre atualidade e ser recente? Você sabe disso? É a mesma coisa, não. Gente, não é a mesma coisa. Atual é algo que, mesmo que seja há muito tempo, ainda vale nos dias de hoje. Recente é algo que ocorreu recentemente. Jurisprudência recente, de um ano para cá. Jurisprudência atual, pode ter sido no Código de Hammurabi. Se aplica hoje ainda, é atual. A palavra de Deus é recente ou atual? Atual, porque mesmo tantos anos atrás, ainda é aplicável nos dias de hoje. Ai, então essa jurisprudência é de 2009, ela é recente ou atual? Atual, porque ainda é aplicada ainda hoje no STF. O STF entendeu, aplicando a mínima ofensividade, a ausência de periculosidade, reduzidíssimo grau de reprovação social, inexpressividade da lesão, absolveu um funcionário público que subtraiu R$163 em negócio de escritório. Ou seja, ele imprimiu um trabalho de faculdade. Alguém faz isso? Você sabia que o estagiário do TJ, ele também é caracterizado, ele também, por direito penal, ele é visto como funcionário público? Sabia disso? E quando você utiliza para imprimir que seja um boleto da tua faculdade, você está desviando a finalidade de um papel que deveria ser utilizado para a administração pública? Então, agora sim, agora que apertou o teu, tu vai ficar com o STJ ou com o STF? Agora, né? Mas no dos outros, refresco. Beleza, pessoal? Legal o princípio da insignificância? Bora partir então, que nem só de princípio da insignificância vive o homem. Bora praticar? Meus amigos, por favor, vamos praticar essa bagaça? Bora. Júlia, primária e de bons antecedentes, verificando a facilidade de acesso a determinados bens de uma banca de jornal, subtrai 2 revistas de moda, totalizando o valor de R$15. Após ser presa e flagrada, é denunciada pela prática do crime vindo, porém, a ser absolvida sumariamente em razão do princípio da... De acordo com a situação narrada, o magistrado, ao reconhecer o princípio da insignificância, optou por absolver Júlia em razão da... Bora, pessoal, vai! Fala sem medo de ser feliz, é porque tá tão fácil que tu tá com cagaço. Bora, galera, fala, pelo amor de Deus. Tá aqui, pai, vou deixar tu ler tudo, então, vai. Fala! Não, não fala assim. A tipicidade da conduta? Não, fala com certeza, porra, vai! É a conduta, é diferente, é a diferença de posição que você... Não. A diferença de posição que você se coloca na frente das coisas da vida diz se você será vencedor ou não. Se você continuar com a mente de dúvida, você jamais terá certeza para vencer. Ai, a tipicidade da conduta? Não, porra, é a tipicidade da conduta. E é isso aí, essa é a resposta certa.
É sério, a posição que você se coloca na frente das coisas da vida diz se você vai vencer ou não. Você vai passar nessa OAB? Eu vou passar? Né? Ou eu vou passar? Eu vou passar, porra, bora. Coação física irresistível. Essa é maravilhosa. Primeiramente, vamos ver o que é coação. Eu vou analisar palavra por palavra. Agora eu vou fazer com vocês uma análise gramatical da coação física irresistível. Gramatical não, né? Coação, qual é a palavra? Coação significa o quê, pessoal? Coação significa o quê? O que significa coação? Não, só quero saber o que significa coação. Fazer que alguém faça ou deixe de fazer algo contra a sua... Cara, adoro vocês. Fazer... Olha só, não tem terminologia jurídica. Tudo isso aqui é entendimento do que está escrito. A prova viva que o direito penal é direito de quem lê e entende. Só isso. Fazer com que alguém deixe de fazer ou faça algo contra a sua vontade. Bora, pessoal, o que a OAB faz contigo? É coação. É coação, é constrangimento, né? Vamos lá. Você que é sócio da FGV, né? Tortura, porra. Telés, é? Vamos lá. O que significa físico? Vai, fala, corpo. Alguém falou corpo? Bora ser bem seco, corpo. Mas não esqueça que o corpo é formado por tudo que está aqui embaixo e por o que está aqui também em cima. Então o cérebro está dentro do corpo? A mente é um termo um pouco mais profundo, né? Eu vou chamar o professor Milk de filosofia para explicar a diferença da mente para o cérebro. Mas o cérebro, ele faz parte do corpo, pessoal? Ah, graças a Deus, né? Porque teve uma turma que eu falei, pessoal, não. Aí eu... Para algumas pessoas, né? Por que eu estou dizendo isso? O que significa irresistível? Acho que saiu até uma meleca aqui quando eu fui rir. E aí, o que significa irresistível? Obrigado. Olha, não dá para resistir. Obrigado, gente, tá? Depende da porra, calma. Vamos lá. Beleza. A somatória de tudo isso se chama coação física irresistível. Tem algumas pessoas que confundem, a gente vai ver daqui a pouquinho, a coação moral irresistível. Só que foca no físico. Se eu te hipnotizar, compre batom. Seu filho merece batom. Compre batom. Seu filho merece batom. Mas antes de comprar batom, você vai matar toda a sua família. E caralho, hipnotizei o cara do online. Já era, vai virar meu cliente. Vamos lá! Você acredita em hipnose, Jennifer? Não? Você acredita em hipnose? É uma brincadeira, vai, bora, né? Vai. Você está hipnotizado agora, tá bom? Você está com sono. Quando eu estalar os dedos, você vai sentir uma vontade incrível, irremediável, insegurável e tudoável de matar a Jennifer. Vai! Ó, esfaqueou na hora. Bora, pessoal, essa coação aqui, primeiramente, foi uma coação? Eu fiz com que ela fizesse algo contra a vontade dela? Então é coação. Eu atingi o quê? O cérebro dela com a hipnose. Então é física? Sim ou não, pessoal? Sim. A hipnose, nessa situação que eu fiz, ela é irresistível? Também sim. Então a hipnose é um exemplo de coação física irresistível. Oh, motherfucker. Vai vir a hipnose na prova. Aí tu, caralho, professor. Professor, é assim, hipose. Ah, tá. Puta que pariu. Porra.
Como se escreve hipnose? É assim? É? É porque eu lembrei do Hypno, do Pokémon. Não, que ele é um... Não, ninguém viu Pokémon? Caramba, o Hypno, pessoal. Caramba. Não? Não, é o Jigglypuff esse. Tá. Bora continuar. Professor, por que a coação física irresistível ela é uma excludente da tipicidade? Porque ela também exclui o elemento subjetivo. Ela também faz o cara agir sem dolo e sem culpa, porque ela faz com que o agente faça ou deixe de fazer contra a sua vontade. Sabe como vai vir na tua prova? O bandido vai pegar a mão do gerente do banco e vai colocar a mão do gerente do banco da digital para destravar o cofre. Aí vai perguntar a responsabilidade penal do gerente do banco. Tu vai dizer o quê? Ocorreu crime ou era fato atípico? Fato atípico porque ocorreu coação física. Uma arma na tua cabeça é uma coação física irresistível? É. Um peteleco. Olha, mata a Jennifer, só te dou um peteleco. Sou um peteleco do Thanos. Manopla do infinito. Com as pedras do infinito completas. Beleza? De um exame de pasta, tá com aquela... Brincadeira, bora. Aí faz assim, sumiu os seus problemas, né? Bora, pessoal. Vocês não assistem filmes, né? Mas tudo bem. Vocês entenderam porque a coação física irresistível é uma excludente do elemento, ela é excludente da tipicidade, porque exclui o elemento subjetivo? Porque o agente faz ou deixa de fazer algo contra a sua vontade. Sonambulismo eu expliquei ontem, né? Anteontem. Vamos lá. Saímos das excludentes da tipicidade. Glória a Deus. Vamos para agora o segundo elemento do crime, o fato ilícito. É bem rápido ele. É bem assim, ó. Gente, tudo que é típico, primeiramente o que é ilícito. Bora, pessoal. Mas algo que não é lícito, tá. O que é antijurídico? Não fala. O que é antijurídico? É algo que contraria o ordenamento jurídico. Bora, pessoal, matar alguém contraria o nosso ordenamento jurídico? Além de ser típico, também é ilícito. Olha aí, ó. Antijurídico significa que contraria... Gente, sabe por que não falaram isso para vocês na faculdade? Porque senão você não pagava. Se o cara dá uma aula dessa no primeiro dia, assim, gente, isso aqui contraria o ordenamento jurídico. Isso é fácil, vamos embora. Aí o cara joga KPI, joga o caralho na tua mão, aí tu... Aí tu você deixar de ser otário, aí depois tu não entende nada, aí cria um bloqueio com a matéria e a bichinha não tem nada demais. É só preciso ler da maneira correta. Antijurídico significa que vai contra o ordenamento jurídico. Ei, papai! Toda conduta tipificada como crime contraria o ordenamento jurídico? Sim ou não? Bora, pessoal. Toda conduta tipificada como crime, matar alguém, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, manter conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, contraria o ordenamento jurídico? Mas se eu falar toda, tá certo ou tá errado? Se eu falar para vocês que tem algumas condutas criminosas que não contrariam o ordenamento jurídico, condutas criminosas, matar alguém é crime? Está tipificado? Mas só analisando a tipicidade do crime já é elemento suficiente para dizer que é crime? Tem algumas condutas que estão tipificadas como crime, mas são permitidas no nosso ordenamento jurídico. Que porra é essa, professor? Hello! Gente, vocês vão aprender direito penal, mas não vão aprender a fazer isso. Né? É uma técnica de quem não tem pescoço. Ó, pode perceber, eu tenho um dedo e meio de pescoço, né? Porque a minha cabeça é muito grande, se eu tivesse pescoço, quebrava. Né? O senhor é perfeito, botou só um negocinho e eu faço assim. É uma técnica.
Professor, que porra é essa? O cara pode matar alguém, então? Gente, matar alguém é proibido na comunidade de vocês? Na sociedade de vocês? É proibido. Contraria o ordenamento jurídico? É. Só que nem sempre matar alguém vai contrariar o ordenamento jurídico. Porque se você matar alguém em legítima defesa, vai contrariar o ordenamento jurídico? Então, professor, eu posso dizer, olha só o entendimento que eu estou tirando aqui. Todo fato típico é presumidamente, porque eu não estou falando sempre, é presumidamente ilícito. Por que eu não botei todo fato típico é ilícito? Porque tem as excludentes da ilicitude, conhecida como eleco. Eu tenho uma manha melhor depois, eu vou só depois de explicar tudo, eu vou te explicar a manha, tá, pessoal? Cadê a manha? Tá aqui. É uma manha show, cara. Tá aqui, ó. É se pode cu. Depois eu mostro isso aí, se pode cu. Se pode cu, né? Colhe e pergunte se a Miss peca, né? Bora, então vai. Depois eu mostro aí. Aí eu quero aprender desse jeito. Calma, cara, depois. Eleco. Quais são os excludentes da ilicitude? Estado. Bora, pessoal, essas aqui são manjadonas de concurso público, de OAB, do cacetoba todo. Estado de necessidade. Segunda. Cara, é sério. Legítima de... É de quê? Estrito cumprimento do dever legal. Eu gosto de começar com ele, tá, pessoal? Estrito cumprimento, não é cumprimento, tá, pessoal? Do dever legal. E exercício regular de direito. Tudo isso daqui está no artigo 23 do Código Penal. Até aqui, ó, estão no artigo 23 do Código Penal. São as causas legais de excludente da ilicitude. Por que é legal? Você sabe o que é legal? É algo que está na lei. E aqui, consentimento do ofendido. Aí, professor, o senhor vai falar da legítima defesa? Vou. Essa daqui é causa legal e essa aqui é causa supra-legal de excludente da ilicitude. Ei! Oh, let's go! Toda vez que aparecer uma excludente da ilicitude, o fato será o quê? Aí fala. Não, atípico é quando tem excludente da tipicidade. Olha aí, ó, toda vez vai excluir a ilicitude. Então, torna o fato o quê? Torna o fato lícito. Nada de porra de atípico. Olha aí, ó, eu matei alguém. Pá, dei um tiro. O cara veio pra cima de mim, porque eu pedi pra ele ir pra parede para fazer um baculejo. E ele estava vendendo picolé, e ele era haitiano, e eu sou policial. Já vou mostrar o vídeo. Aí eu apontei a arma para ele e falei, parado aí, negão. Pra parede. Aí ele, o quê, pra parede? Olha a faca! Foi para cima do policial. Aí o policial, mostrando aquele preparo, né? Paranauê, Paranauê, Paranauê. Naquele preparo, chegou o outro amigo, ele foi pra cima do outro amigo, o policial só... Ui! Opa! Pum! Caiu o negão. Morreu. Professor, vamos lá devagar, vamos analisar a tipicidade. Tipicidade só. Ele matou alguém? Ele conseguiu ferir significativamente o bem jurídico? Tem tipicidade formal, tipicidade material. Teve conduta? Teve ação, omissão com dolo ou culpa? Ele queria matar?
Atirou para matar, pô. Ninguém atirou, não atirou. Ah, não, vou tirar só para ferir. Né? Pá, matou. Matou. Então, olha aí. Tinha conduta, ação, omissão com dolo ou culpa. Teve resultado, morte? Teve resultado tanto normativo quanto naturalístico. Tem nexo de causalidade entre a morte do negão e o negócio? Por que eu posso falar negão? Porque eu sou preto. O senhor não é preto. Tem coisas pretas em mim. O meu cotovelo e o meu joelho são completamente negros. Professor! Fala, professor! Vamos lá, já analisamos. Conduta, resultado, nexo causal, tipicidade. O fato é típico? É ou não é típico? É típico. Então por que você falou para mim que era atípico? Mas ele agiu em legítima defesa? Então o fato, embora típico, era lícito. Então, só típico não diz se é crime ou não. Para ser crime tem que ser tudo. Não é lógico. Sabe o que é difícil? Competência tributária. Tá bom? Bora. Não. Eu vou explicar depois por que não é estrito o cumprimento do dever legal. Vou explicar. Adorei a pergunta. Todo mundo se confunde com essa parada. E todo mundo se confunde, mas você não é? Todo mundo. Vamos continuar? Mamãe disse. Sabe qual foi a mamãe? Mamãe ave. Ah! Que porra é essa, professor? Sabe por que eu me considero a mamãe ave? Porque eu pego, mastigo tudo, aí venho aqui no meu ninho, vocês, pequenas aves, ávidas pelo voo supremo, estão aqui. E eu vomito conhecimento mastigado na boca de vocês. Eu sou a mamãe ave. Bora! Bora mastigar esse conhecimento? Bora mastigar o conhecimento? Mamãe caçou, agora eu vou trazer para as boquinhas ávidas das minhas aves. O que é o estado de necessidade? Vamos lá? Quando a pessoa age. O estado de necessidade, pessoal, está no artigo 24 do Código Penal. Vou botar de vermelho. Tá, vamos lá, de vermelho. E os elementos são os seguintes. Vamos analisar. Ei! Eu não vou te dar dando exemplo, não. Aí o cachorro atacou. Aí 2 caras estavam no barco afundando. Isso é gravar exemplo, não é direito penal. Isso é gravar exemplo, é lei gibi. Eu gosto de lei gibi. Vamos lá? A pessoa, para se salvar de perigo. Bora devagar. Elementos. Primeiramente, vamos ver os elementos cumulativos do estado de necessidade. Salvar de perigo atual, mas que não provocou nem poderia evitar a direito de si ou de outrem, né? Próprio ou alheio, de si ou de outrem. Próprio é si, alheio é outrem. Porra, né? Direito próprio alheio. Aqui está o elemento determinante que vai chamar a tua atenção para um estado de necessidade, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Professor, caralho, se eu quisesse ler a porra do código, eu tinha pego o código e tinha lido na minha casa. Isso aí está exatamente a descrição do artigo 24 do Código Penal. Porque o direito penal não é o direito penal das almas pensantes, não de vocês ainda. A OAB, ela quer apenas que você consiga entender uma excludente. Então você só precisa saber disso no momento. Professor, esse perigo, esse é humano, perigo da natureza, é algum desastre? Se é perigo, está falando de natureza, de desastre, tá bom? Vamos devagar. Eu vou devagar com vocês. Devagar. Tá bom? Devagar.
Você consegue entender os elementos? Você consegue entender os elementos ou não? O perigo tem que ser atual. Tem que estar ocorrendo naquele momento. Você não tem que ter gerado o perigo. E nem poderia evitar de alguma forma. Há direito próprio ou de outro. Então, existe estado de necessidade de terceiro? Gente, é direito próprio ou alheio? Vamos lá, próprio. Antes de responder, olha para o quadro. É sério, mas pode errar. O lugar de errar é na prova ou é aqui? Então, quem está rindo está viajando na maionese. Porque tu tem que errar mesmo. Abre a tua boca e bota o erro aqui na sala. Direito próprio é o estado de necessidade de si. E alheio é o estado de necessidade de terceiro ou outrem. Sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir. Isso aí está mais do que explicado. Professor, agora o senhor pode exemplificar? Aí lá vai, a corrida anotada do exemplo. Eu sou o rei do mundo. Fura couro, cai o navio. Qual é esse filme? Titanic, com Leonardo DiCaprio. O gato, verdade, o cara ficou velho e fica mais bonito. É foda, cara. Eu fico muito puto com isso. Né? O cara nasce bonito, rico. Cara, só pode dizer que ele é par, tá ligado? E, né? Esse cara tem que ter algum defeito, o Leonardo DiCaprio. Ele tem que ter, nem que seja uma unha encravada. Ele tem que ter. Tem que ter chulé. Acho que ele tem chulé. Professor, por que o senhor está falando Leonardo DiCaprio? Porque ele estava lá no Titanic, caiu o Titanic, estava numa situação de perigo quando o Titanic afundou, todo mundo estava em perigo? Olha só o que rolou. Tinha a porra de uma tábua grandona, que dava para ficar 2. Mas aí a Rose pensou, vai que afunda, né? Fica aí mesmo. Fica aí, Rose, eu vou ficar aqui, tá? Aí ela deixou ele morrer. Tirou a mãozinha dele para ele afundar de vez. Vocês viram o filme? Essa hora é a hora que a lágrima velha estava escorrendo no couro. 6 meses depois chegou uma uma citação do tribunal do júri. Rose estava respondendo pelo homicídio de Jack. Porque ela deixou que ele ficasse no frio para morrer. Devagar. Ela fez isso para salvar de perigo atual? Bora, pessoal, bora pensar na Rose. Rose estava em perigo naquele momento de forma atual? Ela provocou a queda do Titanic lá, afunda? Ela podia evitar? Era direito próprio que ela estava protegendo ali, ficando em cima da tábua? Era a vida dela, né? Era que ela queria proteger. Ela é doida. Cujo sacrifício é razoável pensar que ela deveria ter morrido junto com ele? Gente, foi só uma trepadinha uma vez só, naquele dia dentro do carro. Só que amor lindo, uma trepadinha dentro do carro, é amor lindo. É porque contrariou a pessoa, porque ele era pobre, ela era rica, então fica rica e faz dentro do carro com o pobre, pronto, né? Fechado. Minha esposa agora riu em casa, né? Amor, você é rica, eu sou pobre. Rose queria que o Jack morresse? Mas ela fez isso para se salvar do perigo atual. Rose estava agindo em estado de necessidade? Olha o nome, estado de necessidade. Ela estava em necessidade naquele momento e agiu nesse estado para salvar a vida dela? Excludente da ilicitude, torna o fato ilícito e exclui o crime. Com o dolo não, porra. Dolo ela queria deixar a filha da puta morrer lá. Exclui o crime, torna o fato lícito, exclui a ilicitude do crime. Ai, professor, eu não entendi. Me explique-me mais uma. Tudo bem. Te dei o exemplo aqui, ó. Titanic. É assim que se escreve? Quer mais um exemplo? Quero. Tá bom. Lá estou eu, Beto, caminhando no Parque dos Exércitos. Invoquei os espíritos da guerra. Assim que eu corro, cara, para dar ritmo.
Aí, quando de repente eu me deparo com uma onça pintada. Uma onça pintada, brother. Bora, pessoal. Eu corro mais do que uma onça pintada? Eu subo na árvore mais rápido que uma onça pintada? Eu nado mais rápido do que uma onça pintada? Então não tem escapatória. Quando é caso de vida ou morte, o homem não tem que correr. Ele tem que enfrentar o perigo. Corta para a tela toda que eu vou para a lateral. Como é que você enfrenta o perigo? Posição de catar. Joga para cá. E deixa a onça vir para cima de ti. Olha para a cara dela. Lá vem ela. Quando ela estiver próximo para dar a pulada, é um cavalo, é uma onçona, mano, aquela bicha grandona. Quando ela corre para pular em cima de ti, tu faz isso aqui. Por quê? Para atrair o ataque dela para tua mão. Quando ela pular para tua mão, tu vai ligar, pá, matei a onça. Caralho, professor. Se você preferir, pode ser com uma caneta. Quando eu matei a onça, ela caiu no... Bora pensar. Eu estava, sem olhar os elementos, em estado de necessidade extremo naquele momento? Então, o estado de necessidade sempre pensa assim, verifique se o estado de necessidade era extremo. Foi para salvar de perigo atual? Que não provoquei nem podia evitar? A direito meu? Cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir? É razoável exigir que eu pense assim, porra, humano tem um monte. Onça pintada tem extinção. Quer saber? Me come. É razoável que eu tenha que seja exigido esse pensamento de mim? Não, é cada um por si, Deus por todos. Toda vez que tu tiver numa questão pensando assim, caralho, esse cara agiu cada um por si, Deus por todos. Ele está em estado de necessidade extremo. Calma. A gente vai ver o estado de necessidade putativo daqui a pouquinho na excludente de culpabilidade, tá bom? Segura o coração aí. Conseguiu entender o estado de necessidade? Se salvar de perigo atual que não provocou nem poderia evitar direito o seu alheio, quer ver uma parada? Quer ver uma outra parada? Agora eu vou dar exemplo de terceiro. Caiu na OAB, tanto em primeira quanto em segunda fase. A mesma merda. O pessoal não tem imaginação. O OAB, o FGV, tá na hora da imaginação. Porque a galera que não vai manjar tudo. Na próxima. Começa. Como assim, professor? O pai estava na rua e um cachorro pitbull atacou o filho dele. Eu botei o pai, porque foi o exemplo do FGV. Bora botar a mãe, que tem mais pulso firme. Porque se fosse eu, como pai, dois pitbulls atacaram, eu pensei, caralho, outro pode me atacar. Porque filho eu posso ter outro, eu só tenho eu. Né? Porra, professor. Esse é o pensamento do pai, mas mãe não. Ela pode ter 18 filhos, todos são importantes. Mãe é foda. Aí a mãe foi pra cima do pitbull e matou o pitbull. Ela abriu a boca do pitbull e fez que nem o Kong na Ilha da Caveira com o Tiranossauro. Rex lá. Abriu a boca do pitbull e matou o pitbull. Essa mãe praticou um crime ambiental? Tipificado como crime ambiental? Matar animal doméstico? Sim, pessoal, é crime ambiental. Ai, meu, e agora? Ela estava em estado de necessidade extremo para proteger terceira pessoa? Era perigo atual? Que ela não provocou nem poderia evitar? Há direito alheio? Cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se? Estado de excludente da ilicitude, que torna o fato que exclui o crime.
Já cansei de exemplo. Cuidado, só uma coisa. Ataque de animal. Ataque de animal. Se for um ataque voluntário, é estado de necessidade. Você age em estado de necessidade. Se o animal for utilizado como arma, aí o agente vai agir em legítima defesa. Já vamos ver isso aí. O que é legítima defesa? Agora, vamos lá, meus amigos. Eu vou te diferenciar de todo mundo. É a agura. Sabe pessoas que não podem alegar estado de necessidade? Vocês conhecem alguém que a profissão dele é, por lei, se sacrificar? Puta que pariu. Cara, quando vem esse cara aqui, bombeiro, e o policial, a galera já pensa assim, pro bombeiro e pro policial, eu posso exigir o sacrifício? Naquele momento que ele troque tiro com um bandido, que ele se meta numa situação cheia de lama para salvar cachorro, os nossos super-heróis. Viram essa daí que tá rolando no WhatsApp? Eu posso exigir esse sacrifício dele? Posso, porque é atividade inerente à profissão dele. O policial vai trocar tiro, ele, ai meu Deus, quer saber, trocar tiro com bandido? É doido, não estudei para isso não. E vai embora. Ele é responsabilizado. Ele não é garantidor? Ele é responsável pelos crimes que ele deveria evitar naquele momento. O policial vê um monte de cara armado, ele, é doido, mano. Tu é policial? O que? Eu odeio. Palhaço aqui, ó, palhaço aqui, ó. Tem policial tatuando o palhaço para dizer que não é policial, entendeu? Eu não sou não. Porque tá aberta a caça temporada policial. Que porra é essa? Tem grupo de extermínio de policial. Que mundo louco é esse, brother? O cara que protege a vida tá sendo caçado, velho. O negócio é um City, né? Bombeiro ou policial? Em regra, olha o que eu botei. Toda vez que eu botar regra tem exceção, todo mundo só ensina regra por aí. Só que você vai saber a exceção porque você é fodástico. Regra: não pode alegar estado de... Por que, professor, ele não pode alegar? Porque o sacrifício dele é exigível, pode ser exigível. Por que em regra? Porque tem exceção, motherfucker. Qual é a exceção? E foi a exceção que caiu numa prova de concurso. E o aluno que estuda só pela regra se reu. Chegou para mim todo, porque eu sempre explico a exceção. Aí o aluno, porra, não cai não, estudar só regra. Porque lá no outro curso o cara fala só regra. Fala, vai lá. Cada um sabe a cabeça que o guia. E eu jogo a exceção, fica ligado na exceção, porra, fica ligado na exceção, cara. Deixa pra lá. Qual é a exceção? Exatamente, minha cara. Sabe por quê? Existe uma regra no direito penal. O ato heróico não pode ser obrigado a ninguém. Vamos lá. Tem 18 caras armados do cartel do Beto, o Bebeto da ZL, o maior cartel de drogas da Zona Leste. Brincadeira, tá, pessoal? Olha lá o cartel. 18 policiais armados de fuzil. E tá aqui o professor Fernando com a sua Taurus. E aí, galera? Toca Bad Boy aí. Bad Boy, Bad Boy. Aí ele começa. Parado aí, polícia! Pá, pá, pá. Isso é só em filme. Eu posso exigir o ato heróico para um policial? Ato heróico é aquele ato que a morte é certa. Eu posso exigir isso para ele? Gente, me lembra uma música do que o Júnior canta. Não quero imitar Deus ou coisa assim. Só quero o que é melhor em mim. Ser mais do que alguém, né? Super-herói é o nome da música, tá, pessoal? Aí, ó, homenagem aos 30 anos de... Vamos lá. Exceção. Quando for caso de perigo extremo. Quando for caso de perigo extremo, professor, eles podem alegar?
Podem alegar o estado de necessidade? Podem alegar o estado de necessidade. Professor, me narra uma questão que caiu no concurso público? Narro. Estava ali, cara, é sério, eu vi. O aluno veio assim, professor, desculpa, fala comigo não, brincadeira, né? Ele veio assim, o cara estava, um bombeiro, estava na frente de um prédio que estava, olha como estava na questão, prestes a desabar. Aí o bombeiro não entrou no prédio. Aí estava lá, o cara morreu. Aí a resposta da A, o bombeiro responderá por homicídio culposo, uma vez que era garantidor, nos termos do artigo 13, parágrafo 2º do Código. Aí o cara já, ih, caralho, é verdade. Eu não vou nem olhar as outras para não me confundir. A C, de Sacha, era, o bombeiro não responderá por crime nenhum, porque poderia agir em estado de necessidade, uma vez que estava em perigo extremo e certo de morte se entrasse no prédio. E aí, meus amigos, vocês marcariam a A ou a C de Sacha? C de Sacha. Porque ela atacou na exceção. Foi o dedo na ferida. Mas se vier na prova e você lembrar, você vai rir na cara das inimigas, baby. Vamos praticar? Diego e Júlio César, que exercem a mesma função, estão trabalhando dentro de um armazém localizado no Porto de Salvador. Salve, salve, Salvador. Quando se inicia um incêndio no local em razão de problemas na fiação elétrica, existe apenas uma pequena porta que permite a saída dos trabalhadores do armazém. Mas em razão da rapidez com que o fogo se espalha, apenas dá tempo para que um dos trabalhadores saia sem se queimar. Está criada a treta. É que nem trabalho em grupo na faculdade. Quando o Diego, que estava mais próximo da porta, vai sair, Júlio César, desesperado por ver que se queimaria, se esperasse a saída do companheiro, dá um soco na cabeça do colega de trabalho e passa à sua frente, deixando o armazém. Diego sofre uma queda, tem parte do corpo queimada, mas também consegue sair vivo do local. Em razão do ocorrido, Diego ficou com debilidade permanente de membro. Considerando apenas o fato narrado na situação hipotética. Bora, pessoal. Eu não quero saber de terminologia jurídica, não. Tu olhou para essa questão e tu pensou assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? Cada um por si, Deus por todos? Estamos trabalhando com quem, então? Foca. Então ele vai responder por algum crime ou vai ser um fato atípico? Não. Mesmo que seja atípico, vai ser lícito. Vai ser lícito e não vai ter crime. Bora ver se tem alguma coisa aí falando disso. Configura crime de lesão corporal? Vai ser lesão corporal que ele vai responder? Está amparado pelo estudo da legítima defesa? What, my friend? Configura lesão corporal gravíssima, sendo fato típico, ilícito e culpável? Está amparado pelo Instituto do Estado de Necessidade, causa de exclusão da ilicitude? Pariu. Ai, OAB. Eu preciso de você. Cara, legítima defesa. Eu sei que é legítima defesa. Vamos testar? Adoro o aluno que sabe. Porque vamos fazer a maiêutica socrática. O que é a maiêutica socrática? Bora, galera! Que pariu. Vai, galera, bora! Maiêutica socrática, bora! Filosofia. Sócrates pode vir? Na prova da OAB, Sócrates pode vir? Pode. Maiêutica socrática. Gente, você fazer com que ao próprio agente, é a técnica que eu utilizo de aula. Eu faço com que vocês despertem o conhecimento. Maiêutica é parto. A mãe de Sócrates, né, era parteira, e a maiêutica veio por causa do nome dela, que era... Puta que pariu. Vocês não estudam filosofia, tem que estudar filosofia. Professor Milk Alho, leite com alho, exatamente. Né? É o nome dele. Vamos lá. Legítima defesa. Vamos ver se vocês entendem o que é legítima defesa. Vem para mim, dona Janete. Vamos lá. Pode ter legítima defesa com 100 tiros? 100 tiros. Pode ou não?
Pode. Pra caralho. Pô, mas é sem com S ou com C? Não. Com S. Paca, paca. Para, pa, 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 pa. Para, pa, 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 pa. Eu vou te mostrar que pode. Ei, calma aí. Pode ter legítima defesa com tiro pelas costas? Pode. Tá caralho, mano. Explica logo esse caralho aí que eu tô ficando puto. Vai, bora, pessoal. Devagarzinho. Quando a gente utiliza os meios moderados e necessários para repelir injusta agressão. Essa agressão tem que ser uma agressão atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Tudo isso, meu maisinho vermelho, significa o quê, my brothers? O que significa o meu maisinho vermelho? Tudo junto. Vamos devagar. O que significa moderado? O que significa moderado? O que é moderado, pô? Bora! Na medida proporcional. Moderado aqui na legítima defesa, você vai gravar o seguinte. Bota assim, até cessar a agressão. Pode ter legítima defesa com 100 tiros? Pode ou não? Se o cara continuar agredindo, Walking Dead, pau, 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 tu pode continuar se defendendo? Então não tem um limite. É exatamente esse pensamento que eu tive quando eu olhei isso a primeira vez. Falei, caralho, fez assim, ó. Explugou o negócio na minha cabeça. Porque a gente aprende que legítima defesa é só o quê? Um tiro, uma facada, um soquinho. Legítima defesa é enquanto não cessar a agressão. O cara for galeroso master, tu dá um tiro, pô, tu dá outro, pô, ele continua vindo pra cima de ti, pode continuar atirando? Pode. Mas é até cessar a... Bora pensar uma coisa? Vem pra mim uma coisa. Antes do intervalo, vem pra mim. O cara veio pra cima de mim com uma faca. Motherfucker! E eu dou um tiro de 12 na cara dele. De perto ainda, assim, ele na minha frente. Com a faca, eu... Pô! Na cara! Vai ser legítima defesa? Sim ou não? Sim. Porra, mano! Aí me fudeu. Olha pro quadro. Olha pro quadro. Sabe o que é necessário? Necessário significa o que você tem à mão. O que tem à mão é o que você pode se defender, tá, gente? Não é só o que você tem na mão, não, se tiver no bolso também serve, tá? Para se defender. Não entendi, professor? Não existe essa porra de... Ai, legítima defesa de faca é só com faca. Legítima defesa de arma é só com arma. Soco, soco, bate, bate. Soco, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira. Não existe essa porra. Imagina só que um cara tá vindo pra cima de ti com uma porra de uma faca. Tu só tem uma 12 pra se defender. Tu pensa assim, meu Deus, uma 12 pra uma faca é desproporcional. Cadê uma faca? O que ia acontecer contigo? Morrer, porra! Não ia ter legítima defesa. É lógico. Legítima defesa é com que você tem a mão. Bora lá. Lá vem o Minotauro pra cima de mim. Olha eu, cara. Vai, mano. Bora, mano. Olha eu, brother. O Minotauro vem pra cima de mim. Boa, motherfucker. E eu só tenho uma técnica de luta, gente. E ela só funciona uma vez. É sério, eu uso essa técnica em porrada mesmo. O cara tá brigando comigo, eu... Vem, filha da puta. Vem, caralho. Vem. Olha aí, tu olhou pra mãozinha, tu olhou. Quando olhou, eu... Pá, filha da puta, saiu correndo. Mas no Minotauro, um soco meu.
Vai fazer nada. Pá, ele. Aí eu pego a minha 12 e dou um tiro no meio do peito dele. É legítima defesa? É, porque eu estou me defendendo que o que eu tenho, motherfucker. Vai pro intervalo e volta que eu vou te explicar mais sobre legítima defesa. Eu vou tirar tudo, toda essa sofisma da tua mente.